Boa tarde, são 17 horas aqui em Paris, os títulos do jornal. Liliana Henriques. Burkina Faso, 2 dias depois do golpe militar, o presidente deposto continua nas mãos dos golpistas, mas está de boa saúde, segundo um quadro do seu partido. CAN, Cabo Verde perdeu 0-2 frente ao Senegal, num jogo a contar para os oitavos de final. Connosco no estúdio está Moussa Lechili, na realização, e de imediato as notícias. Maputo 105 FM. Abrimos com o Burkina Faso. O presidente deposto, Roch Marc Kaboré, continua nas mãos dos militares golpistas, mas está de boa saúde, segundo um quadro do seu partido, referindo que o antigo chefe de Estado se encontra numa das residências presidenciais sob vigilância dos militares, que, na sequência de um motim no passado fim de semana, anunciaram ter tomado o poder na segunda-feira. Este golpe foi largamente condenado ontem pela comunidade internacional. A CEDEAO anunciou uma cimeira extraordinária nos próximos dias. Ellen Barros, embaixadora do Brasil em Ouagadougou, dá conta da situação no terreno e confirma que houve uma manifestação popular de apoio aos militares. Teve manifestação ontem, sim. A população está apoiando os militares e está sendo uma transição pacífica. A normalidade voltou desde ontem, comércio aberto. As escolas, sim, estão fechadas até esse sábado. As fronteiras terrestres e aéreas foram fechadas pelos militares na segunda-feira, mas ontem mesmo já foram reabertas. Os estrangeiros aqui não se sentem ameaçados a ponto de quererem sair daqui, como vários outros organismos internacionais, as Nações Unidas, todos estão preocupados com a integridade física do presidente e do resto do governo, porque a junta de militares indicou desde o primeiro momento é que eles estão em segurança e preservados, com a dignidade deles garantida. Esse golpe foi imprevisível, pegou todo mundo de surpresa. Era crescente a insatisfação com a gestão da luta contra o terrorismo pelo governo, mas não a ponto de que houvesse um golpe. Era Ellen Barros, embaixadora do Brasil em Ouagadougou, entrevistada por Miguel Martins. Nos Camarões, Cabo Verde perdeu ontem 0-2 frente ao Senegal no estádio Kwekong, em Bafoussam, nos Camarões, num jogo a contar para os oitavos de final do CAN, marcado por 2 expulsões de Tubarões Azuis. Em conferência de imprensa, após um encontro, o bobista treinador de Cabo Verde não comentou as decisões do árbitro, preferindo realçar o empenho dos seus jogadores. Penso que o jogo começou com o Senegal a carregar, o que é normal, o que estávamos à espera, mas a decorrer do jogo começámos a equilibrar o jogo e claramente tínhamos possibilidades de, a decorrer do jogo, poder disputar o jogo de igual para igual com o Senegal. Depois da primeira expulsão, obviamente que ficou mais difícil, então depois da segunda expulsão, obviamente que o jogo ficou partido, muito difícil. Tenho que parabenizar a minha equipa pelo esforço durante todo o jogo. Quero dizer também que tivemos muitas dificuldades, mesmo durante o jogo. Houve um jogador que sentiu-se mal. Durante o jogo tivemos 2, 3 jogadores também a sentir-se mal. 2 dias antes tivemos muitas dificuldades com a intoxicação alimentar, o que obviamente nos deixou mais fragilizados. O jogo foi claramente difícil pela nossa equipa, mas saímos daqui de pé e com vontade de voltar a disputar outro campo. Penso que hoje em dia o VAR está a ser também um bocado cruel com os jogadores. Eu acho que há que rever essa situação. Às vezes, uma simples jogada, um pé em cima do outro pé já é vermelho direto. Sinceramente, eu não entendo muito essa parte. Penso eu que foi um bocadinho injusto, não de arbitragem, estou a referir, da nossa equipa ter jogado um jogo desse calibre com um adversário dessa categoria, menos 2 jogadores. Obviamente que tudo fica muito difícil, mas a sensação que eu fico é que com 11 teríamos disputado o jogo de outra forma. Podíamos ter perdido, mas disputaríamos de outra forma. Era bobista, selecionador de Cabo Verde, em declarações recolhidas pelo nosso enviado especial Marco Martins. Noutro aspecto, em Cabo Verde está acesa a polémica entre antigos comandantes das Forças Armadas e a sua ministra de tutela, Janine Lelis, que num discurso pronunciado no Dia das Forças Armadas afirmou que a instituição tinha acabado de completar 30 anos, declarações consideradas por alguns como tendo sido levianas. Mais pormenores com Odair Santos.
A polémica envolvendo a Ministra da Defesa Nacional e os antigos comandantes das Forças Armadas surgiu após a titular da pasta da Defesa, Jani Lelis, ter afirmado no ato da celebração do Dia das Forças Armadas que a instituição castrense completou 30 anos no dia 15 de janeiro deste ano. O primeiro comandante das Forças Armadas e combatente da liberdade da pátria, Júlio de Carvalho, deixou uma série de questões à Ministra da Defesa. Eu pergunto, essas Forças Armadas, antes não existiam os 20 anos, sejam os anos da luta armada, sejam os anos de construção de Cabo Verde, do país. Onde é que ela coloca isso? Para onde é que isso vai? Mais 11 antigos comandantes das Forças Armadas, entre os quais o ex-comandante da Brigada e Presidente da República, Pedro Pires, insurgiram-se contra a afirmação da Ministra da Defesa Nacional, considerando-a de ligeira, leviana e uma ofensa grave à instituição castrense e aos seus principais fundadores. Em reação, através da Rádio Pública Cabo-Verdiana, a Ministra do Estado e da Defesa Nacional, Jani Lelis, pontuou as suas declarações. Há um marco diferencial entre as Forças Armadas antes de 92 e depois de 92, porque as Forças Armadas eram partidárias e deixaram de ser com 92, é o ordenamento constitucional. Passou a haver a subordinação do poder militar ao poder civil. Eu não percebo a ofensa, sinceramente, é como eu digo, a história não se faz da forma como ela convém. A história, ela deve ser dita no seu todo, deve ser escrita para que todos possam perceber. Nós temos esse papel e essa função pedagógica. De Cabo Verde para a RFI, Odair Santos. Moçambique subiu para 12 o número de vítimas mortais registadas após a passagem por Moçambique do ciclone tropical Ana. Para além de mortes, o fenómeno que fustigou severamente as províncias de Tete afetou mais de 20 mil pessoas em Manica, Zambésia, Sofala, Nampula, Niassa e Cabo Delgado. A tempestade tendo provocado a destruição total ou parcial de cerca de 4 mil residências, entre outras infraestruturas públicas e privadas, como pontes, escolas e unidades sanitárias. Mais pormenores com Orfeu Lisboa. As marcas da passagem da depressão tropical Ana são visíveis na maioria das províncias, onde fez 12 óbitos num balanço das autoridades moçambicanas ainda bastante preliminar. Celso Correia, chefe da Brigada do Conselho de Ministros, iniciou nesta quarta-feira uma visita à província de Tete, a mais fustigada pelo fenómeno, para avaliar a situação. A situação está calma, as águas o caudal está a diminuir, tivemos níveis de 8 metros, 9 metros ontem e hoje já está assim, principalmente no Revube. Então a província está estável, a situação está controlada, mas ainda é prematuro para fazer uma avaliação. Acredito que mais ao final do dia teremos uma fotografia real do resto da província. Dados avançados pelo Instituto Nacional de Gestão de Risco de Desastres indicam que mais de 20 mil pessoas foram afetadas e acima de 3 mil casas ficaram parcialmente destruídas. Acima de 600 residências cederam à fúria dos ventos e chuvas fortes que acompanharam a depressão tropical Ana. De Maputo, para a RFI, Orfeu, Lisboa. Guiné-Bissau, um sindicato de jornalistas do país, expressou a sua preocupação perante o aumento de assédio sexual contra profissionais do sexo feminino. Indira Baldé, presidente do sindicato de jornalistas, fala num problema recorrente dentro das redações e também junto dos diferentes círculos do poder. O problema do assédio é um problema evidente no setor da comunicação social, não só com as chefias intermédias. Os políticos, os deputados, os políticos em geral, todos, maioria, tentam assediar, praticam assédio às mulheres jornalistas. Há vários sinais na nossa sociedade, então nós entendemos que chegou a hora de dizer um basta neste sentido, incentivar as pessoas a denunciarem, porque só denunciando é que podemos reduzir ou acabar com esta situação. Incentivar as mulheres mesmo a não cederem a este assédio que têm sido vítimas nos locais de trabalho. Não há punição nem nada, porque também não havia as denúncias. Há medo de perder emprego neste caso, então resolvem não denunciar. Mas agora ganharam a coragem. Nesta sessão de restituição conseguiram soltar fazendo denúncias mesmo em primeira pessoa. Mas é um caso muito preocupante na comunicação social guineense. Era Indira Baldé, presidente do Sindicato dos Jornalistas da Guiné-Bissau, entrevistada por Cristiana Soares, que voltaremos a ouvir dentro de instantes, na segunda parte desta emissão. Entretanto, para terminar, a Ucrânia, representantes russos, ucranianos, alemães e franceses reúnem-se hoje em Paris para abordar a crise ucraniana, enquanto no terreno
As autoridades americanas dizem hoje antever uma possível ofensiva russa contra a Ucrânia até meados de fevereiro e incita a população americana local a encarar a possibilidade de Rádio França Internacional.